Deixa eu dar uma de profeta aqui. Você trabalha, você ora, chega final do mês e talvez às vezes nem deu tempo de chegar ao final do mês, você olha a conta bancária, está lá zerado no seu extrato. Talvez negativado o cheque especial, cartão de crédito nas alturas. E a gente começa a se questionar, aquela sensação de o que eu tenho feito de errado para isso estar acontecendo, né? E muitas vezes a gente tenta achar que o problema disso está na questão espiritual, quando na verdade o problema disso, a grande questão é estrutural. Deus não multiplica o que você não administra. Esse é um princípio da mordomia. E o que acontece é que, muitas das vezes, a gente está vivendo num modo de um ciclo de sobrevivência. Sabe, a gente trabalha muito, a gente doa muito, quer crescer profissionalmente, a gente ora, vai na igreja, dá dízimo, oferta, faz diversas questões. Só que ao olhar parece que não tem solução, não teve solução. É como se fosse assim, a gente trabalha muito, ora, vem uma solução, a gente já dá uma aliviada, mas o ciclo se repete de novo. E o que eu percebi é que muitas vezes a gente começa a achar que isso é pecado, que isso é porque eu não tenho fé o suficiente, e quer dizer que talvez eu não esteja entendendo, eu começo a procurar coaches aí, cristãos, começo a ver a forma de Salomão para dar certo a minha vida, mas se a gente começar a entender que na verdade o que falta na nossa vida não é essa parte de fé espiritual sobrenatural, é a parte do governo, porque o dinheiro ele precisa ser governado por nós precisamos governar o dinheiro. Uma das coisas que eu aprendi muito na minha vida financeira, alinhada à fé bíblica, é que se nós não tivermos aqui uma camada de mordomia, de sermos bons mordomos, ser bons gestores dos nossos recursos, consequentemente, nós vamos ter espaço para a fé vir, para o manifestado sobrenatural de Deus vir em momentos oportunos. Porque nós estamos sempre num ciclo de desespero por má gestão financeira. E eu sei que muitas vezes quando a gente começa a falar de má gestão financeira, a gente trava um pouco porque a gente acha que é super complexo. Eu tenho que ser formado em finanças, tenho que ser bom em matemática, mas na verdade não, você só precisa aprender a governar sobre o seu dinheiro. E nesse vídeo eu quero mostrar um pouco para você como governar no seu dinheiro. Eu criei um método ali, um mapa para organizar minha vida financeira, num método chamado PRC, que é Plano de Riqueza Consciente. E por que plano de riqueza consciente? Porque ao contrário das pessoas aí que querem ficar ricas, nós queremos ter a riqueza celestial, que é diferente. Nós, como filhos de Deus, nós temos a riqueza, os de recursos em nossas mãos para usarmos conforme Deus orientou. Nós temos um propósito com o nosso recurso, nós temos um porquê de usar esses recursos realmente. Então, o plano de riqueza consciente me dá um mapa, uma bússola, para eu conseguir navegar realmente em direção ao que eu preciso e governar o meu dinheiro. E por que o método PRC é importante? Porque nesse método a gente vai começar a alocar nossos recursos em 4 áreas diferentes. Em outras palavras, eu vou começar a dar destino para ele quando eu recebo meu recurso. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu salário, o seu prolabore, o seu recurso, a renda, como que você recebe aí, e vai dividir ela em categorias. Isso eu peguei muito baseado num versículo bíblico que eu vou ler para vocês aqui agora, em 2 Coríntios 9:10. Paulo diz o seguinte: Deus dá pão para alimento e semente para plantar. Ou seja, quando o recurso chega às nossas mãos, parte é para viver e parte para multiplicar. O primeiro custo que nós temos aqui é o custo fixo. Ou seja, tudo que envolve os custos para você viver. Supermercado, aluguel, energia, água, plano de saúde, é o básico do seu dia a dia para você viver. Aqui eu coloco tudo no mesmo pacote, é custo para viver. É moradia, né? O plano de saúde, escola, enfim, esses gastos vão para isso. Então o recurso quando chegar já tem que saber quanto essa porcentagem do meu recurso que vai para isso. E aí a gente começa a ter essa primeira camada de destino de como governar nossos recursos. Em segundo lugar, nós vamos para a parte de investimento. Aqui você vai separar já o que vai multiplicar.
Ou seja, é os recursos seus que vão estar guardados para médio e longo prazo. É aqui que você vai guardar para os objetivos também. Então, existe uma parcela do seu recurso que já tem que ser destinado para isso. Falando um pouco mais em porcentagem para vocês entenderem, os custos fixos eu coloco geralmente em 50% a 60% da minha renda e o investimento vai estar entre 10% a 15%. Se você está começando agora e não tem esse recurso, começa com 5%. O mais importante é você começar a dar destino para o seu dinheiro, tá? Então 5% pode parecer pouco, nossa, eu dei pouco dinheiro. Tudo bem, comece a desenvolver e a governar no seu dinheiro. Então chegou a renda, você vai pegar esses 10% e destinar diretamente ali para investimento, ok? E em terceiro lugar, nós temos aqui a generosidade. Ou seja, eu tenho o pão para alimento e tenho o meu recurso para investimento. Por quê? O recurso para investimento, para multiplicação, a semente para plantar, ela é tanto esse investimento que nós falamos, mas principalmente para nós cristãos, é a generosidade que está no coração de Deus. Então, você percebe que na Bíblia inteira tem falando de dízimos, ofertas, abençoar as pessoas, ajudar pobres, o que você pensar aí que é generosidade. Eu raramente vejo isso em qualquer planilha aí cristã que existe, ou sei lá, recursos financeiros. Mas existe a parcela que você tem que destinar já para o recurso. E eu não sei se você acredita que tem que dar o dízimo hoje em dia ou não, como é que é a sua teologia aí. O que importa é que nós, como generosidade, a tendência é que a gente venha aumentando esse valor por ano. Então, cada ano aumenta 1% ali no final do ano. É 11%, ano que vem é para 12%, é para 13%. Dessa forma você começa a crescer na matemática celestial. Para nós cristãos, não é quanto mais a gente ganha que a gente tem sucesso. É quanto mais a gente doa que a gente tem sucesso. Essa é a matemática celestial. E Deus já nos dá a semente para plantar. Olha só o versículo de novo. Existe um pão para alimento e uma semente para plantar. Então, existe um recurso quando chega na sua mão, parte desse dinheiro que chegou até você, parte é para o seu pão diário, mas outra parte é para multiplicar. Nós multiplicamos como? Sendo bons mordomos de investimento, mas principalmente com a generosidade. Então não abra mão disso. Qual que é o mínimo indicado aqui, Vinícius? 10% pelo menos. O mínimo começa aí com o valor do dízimo, ok? Se acreditando ou não nisso, a metodologia que você acredita aí, não importa. Pelo menos 10% para cima é o limite. Eu penso muito nisso quando eu vejo o senhor falando sobre dízimo, 10%. Na verdade, hoje é muito mais do que uma regra, é um limite mínimo. Cara, pelo menos 10%. Então vamos aumentar isso para ser generosos? Então, ok, 10% de dízimo, mas eu tenho outra parcela de generosidade que eu vou somar com tudo isso e vou sempre aumentando na minha vida financeira, na minha casa. Em quarto lugar, aí vem o desfrute. E aí que eu quero te desbloquear aqui na sua cabeça, sua mente em relação ao dinheiro. O dinheiro seu não é para ser engessado também para você não fazer as coisas que você gosta. Existe uma parcela desse recurso que aí você vai gastar de forma livre, sem culpa. Por quê? Porque você já destinou os seus recursos para as outras áreas. Então olha que interessante, se eu já tenho dinheiro para viver, eu tenho um dinheiro já alocado todos os meses para investimento, já estou sendo generoso, conectando ao coração de Deus, o que sobrou eu gasto livremente, sem culpa nenhuma, sem olhar para nada. Eu vou comprar roupa que eu quero, eu vou comprar joias se eu quero, eu vou comprar um celular novo, eu vou comprar, sei lá, uma experiência de um restaurante novo, o que você quiser fazer com esse dinheiro, você vai gastar de forma livre, sem pensar duas vezes. Só que a diferença agora é que ao chegar no final do mês, você vai olhar a sua conta bancária, esses gastos, e vai ver lá, peraí, eu ainda tenho R$ 1.000 na conta, por quê? Porque parte desse recurso ainda é do custo fixo, você vai olhar na sua conta de investimentos, vai estar lá já R$ 300, R$ 400 guardado, você vai ver um histórico do mês e vai ver que ajudou pessoas, foi generoso com a sua igreja local, instituição local, as pessoas que você quer ser generoso. Enfim, você vai perceber que agora o dinheiro começou a ser governado, você destinou e falou, dinheiro vai para cá, dinheiro vai para lá, dinheiro faz aquilo outro. Ou seja, olha só agora a transformação de um plano de riqueza consciente. Agora você começa a entender a matemática celestial. Opa, existe pão para o alimento, ok, eu vou comer, mas existe
questões que eu preciso multiplicar. E o que sobrar, aí sim eu vou gastar, churrascão final de semana, o que você quiser. Ou seja, você criou um plano e uma forma, um destino para o seu recurso, para aí sim você ter aquele dinheiro para você gastar livremente. O que acontece muitas vezes é que a gente quer passar... Eu sempre sou ruim de frases, mas minha esposa morre de rir quando eu falo os provérbios chineses, né? Mas às vezes quer passar o carro pelos bois, os bois pelos carros. Ou seja, você quer sair gastando livremente, descontroladamente, quer antecipar o cartão e parcelamentos, mas com esse método você está juntando dinheiro antes. Você tem recursos antes guardados ali, para depois sim você pega esse dinheiro e coloca em viagem, por exemplo. Você pega esse dinheiro e pensa na sua aposentadoria, você pega esse dinheiro e pensa em multiplicar os recursos com um novo negócio. Olha só, você começa a ter recursos de fato para as suas compras, seus objetivos, suas férias, a sua aposentadoria, enfim, o que você quiser desenvolver na sua vida. Ao invés de você sempre estar no modo sobrevivência, como nós falamos. Eu passo o cartão e vejo depois o que vai dar. Primeiro eu passo o cartão e vou pagando sufocadamente. Eu vou lá fazer um crédito consignado, eu vou fazer um parcelamento, enfim. É hora de dar um basta nisso. É hora de você governar, voltar, rodar o ciclo do sentido certo do plano da riqueza para realmente você começar a experimentar coisas maiores. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei esse plano, eu demorei quase 3 anos para ficar tudo redondinho. Porque, gente, não é fácil. A gente tem um sistema já de crenças erradas, de comportamento errado com o dinheiro. A gente muitas vezes tem um cartão de crédito muito tempo, tem parcelamentos por muito tempo. Então a gente tem que começar a rodar, a girar novamente o entendimento, evitar gastar cartão de crédito, mudar nossos hábitos, governar o recurso para realmente a gente começar a experimentar o melhor. E posso falar, uma vez que a gente termina isso, é um alívio, gente. Você olha na conta bancária e vê que tem recursos guardados ali, vê que tem recurso destinado já para viagem, saber que tem um gasto ali que você pode gastar sem preocupar, sabe? Você pega ali, o dinheiro está na conta e gasta. Ou seja, eu posso amanhã falar com as crianças, vamos para o cinema? Vamos para o cinema. Porque eu fiz um processo já de reeducação, de plano de riqueza, para destinar meu recurso. Então, nesse momento, dia 12 do mês, eu estou tranquilo. Eu já destinei meus recursos. Então, o que está na conta agora, eu posso gastar de forma livre, sem culpa, sem problema nenhum. E aí, a gente começa a ter mais clareza dos nossos recursos. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado nisso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande nos comentários, eu vou ajudar vocês. Talvez eu grave outros vídeos para ajudar vocês nesse sentido também, mas espero que tenha estado claro para vocês sobre isso. Se você quer baixar essa planilha do Plano da Riqueza Consciente, eu vou deixar o link aqui embaixo, você pode baixar totalmente 0800, sem pegadinha nenhuma, sem venda nenhuma depois. Tá aqui para vocês a planilha, para vocês começarem a guiar a sua vida financeira também. Fechou? Forte abraço, nos vemos nos próximos vídeos, até mais!